Muito bem, queridos, que a graça e a paz do Senhor permeie o vosso coração. É com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nesta noite memorável, dia 31 de maio do ano 2020, ano que nós, de fato, estamos vivendo uma das situações inusitadas no Brasil. Eu quero convidá-lo para que agora feche os seus olhos, nós vamos estar orando e também apresentando ao Senhor as causas que são necessárias para que o Senhor resolva. Curve a sua cabeça e ore. Querido Pai, querido Senhor, grande é o seu poder, a sua bondade e a sua misericórdia. Nós aqui estamos conscientes que o Senhor nos ouve. Por isso pedimos a sua direção para este trabalho, a sua bênção para todos os nossos irmãos, que nesta hora nos contemplam, e que sejam, Senhor, tocados pelo teu Espírito, e que a palavra que vai ser ministrada nesta noite, fale a cada coração, dê alento aos que precisam, e também, Senhor, que seja um bálsamo para curar os enfermos. Tudo isto nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora assistir a abertura aqui. Logo em seguida, nós vamos ouvir louvor, o louvor com a irmã Natália, que vai estar apresentando um número. E aí, claro, a gente vai estar voltando em seguida para fazer uso da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos lá. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra
por isso, é bom estarmos na casa de Deus, que coisa maravilhosa. Nós queremos agora convidá-la para que façamos a leitura da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós vamos fazer a leitura do Salmo 23, um salmo bem conhecido. Todos nós nos identificamos muito com esse salmo. O Salmo 23 tem uma marca assim impressa em cada vida, porque Ele é o nosso pastor. E assim diz o texto do Salmo 23. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez nos dar a oportunidade de abrir a tua palavra e lê-la e nos apropriar deste conteúdo, porque é de fato, de verdade, falando a cada um coração, e é com esta segurança que nós vamos marchando de vitória em vitória. Usas de misericórdia com o teu povo e conforta e consola cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos ainda algumas coisas para noticiar para cada irmão. Nós havíamos programado que hoje estaríamos já com a possibilidade de celebrar a ceia do Senhor, mas os irmãos sabem muito bem, nós temos um irmão nosso que não está bem, está hospitalizado, e nós iremos levantar daqui a uns minutos um clamor especial em prol da saúde dele. E nós estamos, claro, esperando e confiando no milagre do Senhor nosso Deus, porque Deus tem todo o interesse de fazer um milagre para cada um de nós contemplar. Nós também queremos, nesse momento, dizer que o trabalho tem funcionado e, claro, hoje pela manhã tivemos a Escola Bíblica Dominical. Temos percebido poucos irmãos com a revista e, claro, isso tudo retrata um momento que nós estamos vivendo, mas não deveremos deixar de estar adquirindo a nossa lição, pois a lição, ela dá embasamento, e essa lição que chegou agora está muito, mas muito boa, uma lição atual e de um pleno conhecimento ampliado que transmite a cada um de nós. Portanto, a gente aconselha, visto que você ainda não adquiriu, tem tempo, as revistas estão aqui, os irmãos poderão apanhar aqui para que então possa estar realmente fazendo uso. Eu quero que você fique motivado para essa questão, porque a revista ela é mais um canal que nós recebemos para transmitir ao nosso coração a bondade e a grandeza do Senhor nosso Deus. Bem, nós vamos louvar o Senhor com mais um número e nós iremos ofertar ao Senhor. Essa é uma hora especial, nós vamos estar ofertando. Quero que você faça da melhor maneira possível. A oferta é um ato voluntário, é aquilo que você tem condição de fazer,
e que o seu coração realmente pede. O apóstolo São Paulo nos avisa em 2 Coríntios, capítulo 8, ele começa a falar, mas no capítulo 9, principalmente, ele nos traz uma recomendação muito tocante e que eu gostaria de fazer uso nesta hora para que você realmente tenha a capacidade de assimilar todo este conteúdo, porque a palavra sempre traz para nós uma novidade, algo muito especial, todos nós. Então o apóstolo diz que Deus é tão bom, que ama a todos nós, quando nós sabemos ofertar com alegria. E Paulo ainda acrescenta que a oferta não deve ser feita por nenhum tipo de motivação externa, por necessidade ou alguma coisa parecida, porque isto desvirtuaria o principal propósito, que é o coração inclinado para receber e para dar ao Senhor. Por isso, eu quero que você, nesta noite, esteja pronto para ofertar. A nossa conta está aí, está passando, você pode anotar o número e fazer a sua oferta. E daí, claro, se sentir bem na casa e na presença do Senhor. Enquanto isso, enquanto você se movimenta para fazer a sua transferência, você pode transferir a sua oferta, você pode transferir o seu dízimo, pode fazer a sua doação. Nós temos um trabalho que a gente mantém com cesta básica para as pessoas que estão precisando, e fica a critério de cada um, se puder e quiser cooperar. O certo é que é o dever da igreja, como instituição que tem uma marca, e ela sempre está buscando desenvolver e desempenhar a altura. Claro, isto fica claro com os membros que têm essa possibilidade. Então, nós vamos ouvir mais um louvor com a irmã Natália, e é o tempo que você realmente provê para a casa de Deus o recurso que você achar que pode fazer. Deus te abençoe, Deus seja com você, no nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim dá para que nós nos alegremos. Eu quero, nesse momento, orar com você, abençoar a sua vida, você que semeou na obra de Deus. Agora nós vamos estar realmente levantando a nossa voz, agradecendo a Deus pelo que você pôde cooperar. Querido Pai, nós te rendemos graças e te apresentamos a cada filho, cada filha, que nessa oportunidade semeou na tua obra. Senhor, recebe como demonstração de gratidão do teu filho, da tua filha. Faz que haja, Senhor, multiplicação na sua casa, que seja, Senhor, da glória, cada vez mais uma alegria para quem assim procede. Multiplica na casa dos teus filhos, é o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória. Nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube e também pelo Instagram da igreja, e quero agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus por sua sintonia. Sei que você, de fato e de verdade, é um servo autêntico e tem prazer na obra do Senhor. O salmista já dizia: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Isto é muito bom. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje nós temos presença da irmã Silvia, a irmã Kênia, que Deus tem feito uma excelente obra, um milagre na vida da nossa irmã, e nós louvamos a Deus por ela estar presente conosco nesta noite. Daqui a mais uns dias, mais pessoas estarão para louvar e glorificar o Senhor. Bem, como hoje é um dia assim especial, dia de domingo, primeiro dia da semana, último dia do mês de maio, dia 31, nós temos uma palavra de Deus para você nesta noite. Não poderia
ser uma palavra complicada. Não, não queremos. Queremos uma coisa simples, algo que venha motivar e alegrar o seu coração. Sabemos todos que a Bíblia nos mostra a simplicidade do Evangelho, e é nessa simplicidade que sempre a gente transmite, usando linguagem fácil, acessível e também sem rebuscar coisas assim difíceis de interpretação, não apresentamos. Nós queremos que você seja um parceiro, uma parceira, assim, de primeira hora. E eu trago nesta noite uma palavra baseada no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. E antes de eu fazer a leitura desse texto, eu quero fazer a seguinte colocação: como ter calma diante do caos? Pense nisso. Como ter calma em meio ao caos? Como é que nós vamos ter calma numa situação assim adversa? E é exatamente isto que o profeta Abacuque sugere na sua palavra, no capítulo 1, versículo 2. Diz assim para todos nós, veja lá: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Essa é a palavra do profeta. Veja a situação do profeta, como ele apresenta, uma palavra que realmente traz um sentido e um significado para os dias que nós estamos vivendo. O profeta Abacuque, ele tinha razão para isto, assim como todos nós, nos dias em que nós estamos vivendo. Antes que nós adentremos a meditar com mais profundidade nesta palavra, eu quero fazer e tecer algumas considerações que entendo ser pertinente para que todos nós venhamos absorver com alegria. Não temos muitas informações a respeito do profeta Abacuque. A Bíblia diz apenas que ele era um profeta que se sentia muito indignado com toda a injustiça e o que vinha acontecendo. Sabemos que o profeta Abacuque, ele viveu em um tempo de caos no reino de Judá, estava ali um momento de dificuldade. Abacuque claramente tinha uma relação muito especial com Deus, pois ele fazia perguntas e Deus respondia diretamente. Foi um profeta que provavelmente viveu nos dias ali do exílio babilônico, próximo ao exílio babilônico. Nós bem sabemos que Israel, ou o Reino do Norte, já havia sido levado cativo, e agora o Reino do Sul, Judá, estava na iminência também. E o profeta Abacuque se indigna com tanta irresponsabilidade dos governantes e tanto pecado do povo. A Bíblia não nos revela muito, mas ele registrou uma conversa que teve com Deus, que é esta conversa que nós estamos aqui. É claro que Abacuque, ele questionou por que Deus permitia que a injustiça e a violência dominasse o seu país. Será que Deus não se importava com a maldade praticada pelos injustos, ou com a maldade praticada por nações piores do que Israel? Talvez este questionamento do profeta seja semelhante ao que você vem fazendo ultimamente. Por que Deus? Por que tamanha pandemia que nós estamos vivendo? Qual é a justificativa para isso?
Qual é a situação que nós encontramos para justificar tudo isso? Deus explicou de uma maneira clara, e aí nós vamos ver, Deus explicou que o sucesso das pessoas ruins é apenas temporário. Eu gostaria que você assimilasse muito bem isto. Depois do questionamento, Deus então responde para o profeta. A gente sabe que Deus nunca fica sem conhecimento ou está alheio, nunca Ele está alheio ao que sucede, o que acontece. Então Deus está mostrando para o profeta que o aparente bem-estar dos injustos é momentâneo, é provisório, mas Deus cuida daquele que é fiel. Glorificado seja o nome do Senhor. Abacuque capítulo 2, que é a base para a nossa mensagem nesta noite, e o versículo 4. Mas antes, deixe-me acrescentar um pouco mais. As nações violentas seriam arruinadas, e aqueles que lucravam com a injustiça, com o crime, com a corrupção, não iriam escapar do castigo de Deus. Os idólatras, todos estes teriam o tempo de ajustar-se com o Senhor. Receber a resposta desta forma, Abacuque ficava um tanto mais atônito. Por quê? Porque Deus tem o controle sobre tudo. E após estas considerações, eu quero passar no momento para o principal do que quero tratar com todos vocês nesta oportunidade. Como o crente deve viver na situação difícil? Como? Na verdade, amados, o profeta ora 3 vezes nesse livro. São 3 orações registradas no livro do profeta Abacuque. A primeira oração começa no capítulo 1 e inicia no versículo 2, que nós fizemos a leitura, e vai até o versículo 4. Aí a primeira oração do profeta Abacuque. E nesta oração o conteúdo é reclamando para que Deus desse uma explicação ao que estava acontecendo. A segunda oração vai do versículo 12 ao primeiro versículo do capítulo 2. É a segunda oração que o profeta faz. Quando ele termina a primeira oração, Deus lhe dá uma resposta. Ele inicia a segunda oração e vai até o capítulo 2, versículo 1. E a última oração, todos nós sabemos que o profeta Abacuque faz no capítulo 3 do seu livro. Praticamente nós conhecemos mais o profeta Abacuque pelos últimos versículos do capítulo 3, aquela famosa declaração do profeta, que ele diz que ainda que falte tudo, porém, aí ele diz, porém eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Praticamente nós conhecemos o profeta Abacuque por esse versículo famoso, mas hoje eu quero falar em uma outra parte. E o que eu quero nesta noite meditar com você no capítulo 2 e o versículo 4, que quero ler nesta oportunidade para você, para que nós entendamos. Capítulo 2, versículo 4, diz assim, o Senhor falando para Abacuque, depois da sua inquirição. Abacuque ouve e Deus diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá
pela fé. Esta é uma palavra de Deus ao profeta Abacuque. Uma oração, queridos, nós sabemos que sempre busca uma resposta coerente com aquilo que está pedindo. Se a gente está com um problema de saúde, a gente normalmente ora pedindo cura e espera-se que a resposta venha direcionada neste sentido. Se estamos com um problema de ordem familiar, de igual modo, a gente ora e pede a Deus para que seja resolvido o problema nessa direção. Ou qualquer que seja a nossa necessidade. Mas com o profeta não aconteceu assim. O profeta foi diferente. É claro que aí o profeta, no final da sua oração, ele traz uma palavra e uma demonstração de que tudo quanto ele esperava deveria ser cumprido, resolvido por Deus, para que assim fosse satisfeita a sua necessidade. E ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, isto é, no capítulo 2, o versículo 1. Esta situação demonstra que o profeta estaria vigilante, atento, esperando alguma movimentação de Deus no sentido de cumprir ou de responder à sua petição, de cumprir conforme o desejo do seu coração, pois ele diz que iria ficar na torre de vigia como quem estava atento, alerta. Nós temos o significado claro de todo e qualquer vigilante. Sempre o vigilante tem uma incumbência maior, uma responsabilidade que vai desde o anoitecer até o amanhecer, porque qualquer outra pessoa pode falhar naquilo que está fazendo, ou até descansar um pouco, mas o vigia não pode. E o profeta usa esta ilustração e acrescenta, no segundo ponto: ficarei na minha fortaleza. Isto é, eu ficarei protegido, esperando o agir de Deus, porque esse agir certamente vai trazer a resposta para a minha inquietação. Nós nos parecemos ou não com o profeta Abacuque? Quando a gente faz uma oração, não é sempre assim? Mas deixe-me lhe dizer, Deus é um Deus soberano, e Ele sabe de todas as coisas, conhece e sabe o porquê de tudo. Não compete nós querermos pressioná-lo, não compete questionar por que está demorando, compete, diferentemente disso, nós aguardarmos. E aí nós vamos ver que o Senhor traz para o profeta algum vislumbre, como que dando uma satisfação. Ele diz: o soberbo sempre acha que vai se dar bem e nunca quebranta-se diante de Deus. O soberbo, ele tem uma postura de altivez e que se considera acima do bem e do mal, não se quebranta, não reconhece o agir de Deus e leva a vida como que se tudo tivesse que dar certo, até porque o soberbo não age de maneira lícita, sim, sempre. Ele age dentro de um espaço que pode ser lícito ou ilícito. Ele tem interesse de alcançar um objetivo, e para isso não importa quem ele prejudique,
não importa por cima de quem ele vai passar, não importa quem ele vai derrubar para atingir os seus objetivos. O soberbo sempre age desta maneira. E era isso que o Senhor estava querendo que o profeta entendesse, que os métodos dos soberbos não prosperarão, ainda que tenha resultados imediatos. Mas deixe-me dizer uma coisa, querido, a pior coisa para o homem é uma consciência pesada. Uma consciência pesada tira o sono, tira o apetite, tira, de certa forma, até a imunidade do corpo. Pessoas que têm mente cauterizada passam por cima disso, mas, via de regra, quem age na soberbia ou como soberbo, que não estão nem aí para ninguém, deixe-me lhe dizer aqui, dar uma pequena ilustração, quanto de nós não sabe que muitas pessoas recebem recursos e meios para fazer o bem a outros que estão precisando, e em vez disso se apropria e dão destino completamente diferente. Acham essas pessoas que nunca irão ser chamados para prestar conta. Mas, nesta caminhada, Deus mostra ao profeta que mesmo acontecendo assim com o soberbo, não é para que o crente fiel queira imitar ou se apresse para receber o seu resultado, ou muito menos para fazer igualmente ao soberbo ou ter inveja daqueles. O Senhor diz, o justo não é assim, porque o justo não vive do imediato, o justo vive pela fé. E é isso que ele diz, mas o meu justo viverá pela fé. E esse é o modo cristão. O modo cristão, o modus operandi do cristão, queridos, deve ser totalmente diferente. E alguém acha que por agir de maneira assim tranquila, correta, é até, de certa forma, considerado como pessoa tola, pessoa que não tem vivacidade, pessoa que não está preparada para o mundo esperto. Ah, meus amados, realmente, se fôssemos olhar a condição do mundo, nós nos surpreenderíamos com muita gente que tem uma capa de honestidade, mas que no fundo não está vivendo pela fé, como a Bíblia diz. O justo, deixe-me dizer para você, o salmista diz no Salmo 92, que o justo, ele é como a palmeira, ele dá fruto, na hora necessária, ele se mantém de pé, glorificado seja o Senhor. E ainda quero lhe dizer, a reserva de fé alimenta o justo para não perder o equilíbrio. Às vezes, o justo é colocado diante de situação, armadilha, e que se ele não tem uma reserva de fé, o que é uma reserva de fé? São os alicerces. Os alicerces que devemos ter para efeito de estabilidade. O Senhor Jesus Cristo, falando em uma linguagem como que de construtor, ele diz que o homem prudente é semelhante a quem edifica sua casa sobre a rocha, porque vai chegar a hora que vai vir o vendaval. Uma coisa é certa, o vendaval virá. Mas diz a Bíblia que para o justo não haverá problema, pois ele está edificado sobre a rocha. Por isso o Senhor dá para Abacuque uma explicação como é o modo de viver do crente fiel.
Mas deixe-me trazer isto para uma prática, porque, na verdade, eu não quero lhe encher de teorias, eu quero encher você de uma palavra prática que desça ao seu coração e seja fácil de tirar, realmente colocar em prática para uma vida do dia a dia. Então, eu quero dizer para você o que você precisa saber em tudo isto. O que é que você precisa saber? Precisa saber que Deus dá, neste capítulo que nós lemos, 3 certezas para o que é justo, ou para o crente fiel. 3 certezas. Primeiro, ele enfatiza que sempre existe graça disponível para o crente fiel, ou para o justo que vive pela fé. Sempre existe graça. Segundo, também ele enfatiza que apesar de o mundo estar cheio de corrupção e injustiça, um dia, a terra vai se encher da glória do Senhor. E só aqueles que tiverem feito a boa escolha estarão para contemplar e fazer parte, não só contemplar, mas para fazer parte. Por isso é que o Senhor dá para nós uma forma de como devemos viver. E em terceiro, os impérios do mundo. Tem tanta gente que levantou império, arrumou muito mais do que o que precisa, mas tudo isto vai passar, porque podem os impérios se levantar, mas Deus domina sobre todos. Deixe-me lhe dizer isso nessa noite, e é interessante. A fé não se desgasta, meu querido irmão. A fé é um dos ingredientes que quanto mais você usa, mais ela cresce, porque é o contrário das coisas humanas, das coisas finitas. As coisas, os recursos de Deus são sempre abundantes, e quanto mais você usa, muito mais você tem. Quanto mais você faz bem, muito mais amor se apropria do seu coração. Quanto mais você usa a fé que Deus tem lhe dado, mais a sua fé se aperfeiçoa e você se sente reforçado e revestido. Esse é o modo de vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o modo de vida do crente. Deixe-me fazer aqui uma pequena comparação e ilustração. Jesus estava no seu ministério terreno e pregou para muita gente, e um determinado dia ele encontra os pescadores que estavam já cabisbaixo, a fé como que já desvanecendo, e ele pergunta-lhes: tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: não, nós temos pescado a noite toda, mas não apanhamos nada. O Senhor lhes faz uma proposta e diz: lancem a rede do lado direito do barco. E alguém ainda questionou, mas o mais experiente levantou-se e disse: Senhor, nós já pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. E assim fizeram. A história e o resto vocês sabem, o quanto eles foram surpreendidos. Glorificado seja o nome do Senhor. Na aldeia de Marta e Maria, o amigo dele, de Jesus, Lázaro, irmão das moças, Marta e Maria, havia falecido fazia 4 dias, quando Jesus chegou, porque embora ele tenha sido avisado, mas ele chegou já fazia 4 dias, perguntou para aqueles que ali estavam, onde puseram o defunto ou o corpo, e ali a resposta foi essa: já cheira mal. Tem muito crente que só em ver um momento difícil na vida, acha que não vai mais ter jeito.
E é nessa hora que Deus quer que a sua fé seja alimentada. Louvado seja o santo nome do Senhor. E assim vocês sabem da história, Jesus chegou ali e deu uma saída honrosa para aquela situação. Mas, para concluir, eu vou estar já me aproximando do final. Sempre que vier, deixe-me lhe dizer algumas coisas práticas para você pôr em prática, porque assim que o crente deve viver. Sempre que vier uma onda muito forte, querendo te derrubar, lembre-se, o justo não vive de ameaça, o justo vive pela fé. Tá certo? Não vive pelo que vê, não vive pelos resultados imediatos, e não também crê depois que vê, ele vive pela fé. A fé que você tem, se usada adequadamente, ela é suficiente para derrubar gigante, creia nisso, é suficiente para que você ore e algo aconteça. Em um mundo espiritual, como nós sabemos muito bem, no mundo espiritual o que vale não é o ter, mas sim o ser. Seja um cristão que viva pela fé. Seja justo, tenha fé, e onde você estiver, você vai fazer a diferença. Não se distancie de Deus, não busque distanciar-se, mas esteja sempre junto, está sempre pronto para ouvir o Senhor. Tenha paz na sua vida e você vai saber como vale a pena viver pela fé. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja louvado por tudo, e entenda que Deus tem esse conselho e esta palavra para você nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos apresentar nomes de irmãos que queremos orar por eles e saber também que você é uma destas pessoas que nós queremos apresentar. Nossa mensagem nesta noite foi para motivar a sua fé. Nós temos irmãos nossos que estão enfermos, temos o irmão Matias, está no leito do hospital, nós vamos agora apresentá-lo. Temos alguns outros irmãos que nós queremos apresentar e agradecer a Deus pela vida daqueles que Deus já fez uma obra grandiosa. Irmã Kênia, irmã Beth, irmã Yasmin, irmã Maria Veiga, irmão James, tantos outros irmãos, irmão Barone, tantos outros. Quero orar com você. Curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, queremos te render graças pela vida dos teus filhos, mas inicio colocando em tuas mãos teu servo, irmão Matias. Senhor, porque estando em tuas mãos, estamos seguros, estamos protegidos, e é isso que eu quero. Vai lá naquele leito de hospital nesta hora e desça a sua unção e graça para que o teu servo seja curado. Usa as pessoas que ali estão. Nós estamos pedindo, Senhor, para que o Senhor interfira na vida dele e de muitos outros que estão precisando, cujos nomes tu sabes e necessidades que apresentam. Mas eu quero lhe agradecer pela vida daqueles que o irmão já tem feito, o Senhor já tem feito um milagre, a vida da irmã Kênia, do irmão Barone, da irmã Joiciele, da irmã Marinalva, da irmã Maria Veiga, do irmão James, irmã Beth, irmã Yasmin. Quero te apresentar a vida da liderança, dos líderes da igreja, irmão Teixeira, irmã Rose, irmão Vitor, irmã Laura, te apresentar irmão Felipe e família, irmão Rômulo e família,
irmão Eudes e família, irmão Luiz e família, te apresentar também teu servo, irmão Raimundo e família, a tua serva, irmã Bibi, irmã Olga e tantos outros, mas te apresento a família inteira, família Vida com Cristo, todos os irmãos, todas as irmãs. Estendas a sua mão santa e saradora, aqueles que ainda estão em convalescência, restaura, para logo estarmos juntos, e assim leva, Senhor, cada um, nesta noite, em um caminho pleno e firme contigo. Dá-nos uma noite de paz, conceda-nos a tua graça, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Está concluído, Deus nos abençoe. Na quarta-feira estaremos aqui. Amém. Muito bem.